Olá pessoal, em tempos de isolamento social, isolamento que é necessário em função da pandemia do Covid-19 que assola o mundo todo. E apesar de todas as limitações que a gente está vivendo, limitações de trabalho, limitações econômicas, os números estão mostrando pelo mundo afora que o isolamento é necessário. Ele não resolve o problema, mas ele minimiza os danos, minimiza mortes, minimiza, enfim, a possibilidade do colapso dos sistemas de saúde. Mas o isolamento, ele tem provocado, eu tenho recebido telefonemas, eu mesmo, por vezes, tenho me sentido assim, acredito que você também. O isolamento, ele provoca muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Há pessoas que estão se perguntando sobre como será o futuro do trabalho, o futuro das finanças de dentro de casa, da sua empresa. Enfim, há muitos questionamentos e é natural que ocorram também muitos sentimentos ruins. Embora eu não seja profissional da área de psicologia, psiquiatria, acredito que a depressão, inclusive, ela pode ser startada com uma experiência dessa natureza. E aí é claro que é natural que a gente procure alternativas para enfrentar e de alguma maneira para superar esses sentimentos todos que são provocados nesse momento. Há pessoas que buscam isso na literatura, há pessoas que buscam isso em entretenimento com os amigos, ainda que à distância. Há outros que buscam isso, por exemplo, nas drogas, no alcoolismo. E há quem naturalmente procure fazer uma atividade física. E todas essas questões, ruins ou boas, positivas ou negativas, elas, em certo sentido, elas fazem sentido, porque é a busca, é a tentativa de enfrentar e de superar essa realidade toda, de tornar esse momento minimamente suportável. E aí, invariavelmente, surge a questão da religião, a questão da fé. Independente da fé, seja uma fé judaica, cristã, islâmica, espírita, umbandista, oriental, candomblessista, não importa o nome da fé, mas seguramente a religião, a espiritualidade surge como alimento neste momento. Não apenas alimento no sentido de instruir, mas alimento no sentido de dar condições de suportar essa situação toda. Eu particularmente entendo que a religião, ela pode sim ser o espírito de um mundo sem espírito nesse momento. Ela pode ser uma espécie de força, de alento nesse momento em que a gente está se sentindo enfraquecido, nesse momento que a gente se sente abatido e sem alternativas. Mas eu acredito que é preciso a gente pensar, da mesma maneira que a gente pensa sobre quaisquer outras alternativas e procura avaliá-las sob o ponto de vista da sua positividade, ou seja, se elas são boas, também com relação à religião a gente deve fazer sempre, renovadamente, esse tipo de questionamento. Por que eu digo isso? Porque há um determinado tipo de discurso religioso, repito, em várias religiões diferentes, que é um discurso negacionista, como se não tivesse acontecendo nada, como se isso fosse normal, ou o que é pior, um discurso conformista, como se tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, fosse obra de Deus, obra da vontade de Deus sobre os seres humanos, sobre a criação. Esse discurso ele é muito perigoso, porque além dele ser um discurso que nega a realidade social, a realidade natural que a gente está vivendo, ele é um discurso que acaba por legitimar, confirmar e fazer com que a gente se conforme com esse sofrimento todo. E aí, naturalmente, aqueles que sofrem de maneira mais perversa as consequências dessa pandemia, os que morrem, os que têm familiares morrendo,
os que estão passando necessidade de alimentos, por exemplo, de moradia, mais agravadas ainda por conta da pandemia, as vítimas, elas se tornam culpadas num tipo de discurso dessa natureza. Há um outro discurso também religioso que é tão perigoso quanto, que é o discurso triunfalista. A ideia de que nós vamos vencer isso simplesmente pela fé. É claro que a fé remove montanhas. É claro que a fé é algo que move o ser humano desde dentro e cria no indivíduo uma força que aparentemente a gente não tem, não fosse pela fé. É claro, isso tudo é verdade. Mas não é verdade que será a fé. Simplesmente a fé, como um gesto mágico. Fé é diferente de magia. Fé é diferente de ato mecânico automático que por si só realiza as coisas. Fé não é isso. Mas esse discurso triunfalista confunde a fé com isso. E aí faz a gente crer equivocadamente de que simplesmente praticando, evocando a religião, as suas divindades, os seus poderes, a coisa vai ser superada. Não. O que a gente precisa nesse momento é de atitude social, política, econômica, científica, para que o enfrentamento da pandemia seja o mais responsável e, repito, os danos sejam diminuídos ao máximo. Não dá para evitar, infelizmente não dá para evitar, mas é possível reduzir os prejuízos humanos e materiais. Mas se a religião não nos ajuda, negando, conformando esse discurso triunfalista, como é que a religião pode nos ajudar? Eu li há muitos anos alguns livros sobre sofrimento e sobre a relação de sofrimento humano com religião, com teologia. Eu me lembro de um deles que eu localizei aqui na minha estante, que é esse que está aqui, Sofrimento, da teóloga Dorothy Zolle. Há outros também nessa mesma linha. Um que eu gostei muito e eu não consegui localizar, muito provavelmente eu emprestei esse livro mais de uma vez e hoje ele não está comigo. É do rabino Harold Kushner, norte-americano, um livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Todos seguem, uns mais teóricos, outros mais narrativos, mas todos eles seguem nessa direção. A direção de em que sentido o sofrimento alimenta a vida humana e em que sentido a religião dialoga com as experiências de sofrimento. Primeira coisa que a gente precisa talvez deixar de lado e que toda essa literatura religiosa, teológica nos ajuda a pensar é que o sofrimento, ele em si mesmo, ele não tem sentido algum. Ele não é obra de Deus para melhorar as pessoas, porque quantos, diante e experimentando o sofrimento, acabam se aniquilando mais? Não. É claro que há pessoas que tornam o sofrimento algo para o seu crescimento, mas esse é um exercício muito difícil. Isso não é algo que se espera mecanicamente de todas as pessoas. O sofrimento também não tem nenhuma razão, nenhuma lógica de ser. Há uma irracionalidade no sofrimento. O fato de uma pandemia assolar o mundo, ela pode ter razões, e é importante que a ciência identifique essas razões para que a gente evite a repetição dessas ações que provocaram, que criaram a causa para essa pandemia que está aí e outras tantas que houve ao longo do tempo. Algumas nós conseguimos evitar, mas outras, infelizmente, ainda não conseguimos evitar pela força da ciência, pela força do conhecimento acadêmico, médico, farmacológico, etc. O sofrimento, ele tem uma dose de irracionalidade. Quem sofre, sofre porque sofre. Não há nenhuma razão de ser, não há culpa para quem sofre. Não há razão para que o sofrimento exista. Não há lição que se possa tirar do
sofrimento em si. Mas o sofrimento pode nos ajudar a olhar para a realidade, a olhar inclusive para a nossa experiência religiosa, espiritual, nossa experiência de fé de uma maneira diferenciada. E aí surge algo poderoso, que é o sofrimento em Deus. Um Deus que sofre. E aí eu me permito utilizar o exemplo do cristianismo. Embora eu saiba que em outras tradições religiosas, experiências semelhantes, guardadas as suas diferenças, existem. Falo a partir da minha experiência porque é a que eu conheço melhor. A figura de Jesus e o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, coisa que a gente acabou de celebrar com a Semana Santa recém-passada, aquela experiência, ela muda tudo. Ela muda a ideia de um Deus triunfalista. Ela muda a ideia de um Deus negacionista. Ela muda a ideia de que o sofrimento tem algum tipo de propósito pedagógico. Nada disso. O sofrimento de Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Esse sofrimento é um sofrimento solidário. É um sofrimento de quem nos dá as mãos no momento da dificuldade. E aí isso muda radicalmente a nossa visão sobre Deus. Deus não é aquele que vence o sofrimento e ponto. Deus é aquele que assume o lugar do sofrimento conosco, sofre conosco. É um Deus solidário que ao nosso lado experimenta as situações de anulação, de aniquilação, as situações de rebaixamento, as situações de angústia, as situações de depressão, as situações, portanto, que todos nós detestamos viver, mas que todos nós sabemos que experimentamos. Há uma música popular brasileira que eu gosto muito de um verso, é uma música do Toquinho, que ele escreve para sua filha, a Jade, e que ele diz algo mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente de cor, mas aproveite a vida enquanto a tristeza estiver distraída. Porque é isso. As experiências que a gente tem de alegria, genuínas, de felicidade, elas são raras. E a gente precisa experimentá-las enquanto a tristeza estiver distraída. Eu acho que isso nos ajuda muito, nos ajuda a pensar que a figura de Deus não é uma figura da vitória como um general diante de uma guerra invencível, mas de um Deus que assume o sofrimento humano. Nos dá as mãos no nosso sofrimento, mas com uma variável que faz toda a diferença. Eu venci a morte, dizia Jesus para nós. Não tenha medo. Você também vai vencer a morte. Isso muda radicalmente tudo. Não é um toque de mágica, uma palavra automática que resolve tudo, mas que nos ajuda a entender que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco também.